Um excelente dia, Deus abençoe você, sua família, seu lar, nessa segunda-feira maravilhosa. Esteja a bondade de Deus dentro desse seu coração e esteja Ele te conduzindo em todos os momentos em nome de Jesus. Capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, diz o seguinte: Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele e assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isto eles diziam tentando-o para poderem ter o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E ele, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe: Onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela diz: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isto também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhes disseram: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Essa passagem, tenho certeza que você já ouviu várias pregações a respeito dela, tenho convicção que você já a conhece, e se não conhece, acabou de conhecer, né? Aqui, esta mulher é pega no ato de adultério, diz o texto. E os fariseus, querendo acusar Jesus, levam essa mulher já com as pedras nas mãos para poder matá-la, né? Estavam cientes que a lei dizia que qualquer pessoa que fosse pego no ato de adultério tinha que ser apedrejado. Um erro eles tinham cometido. Cadê o homem que estava no ato de adultério junto com ela? Né? Poderia ser um deles, ou quem sabe até eles mesmos poderiam ter feito, né, várias vezes praticado o adultério com esta mulher. O texto nos diz que Jesus estava ensinando a palavra, e eles trouxeram juntamente com os escribas e colocaram bem ali no meio. E eles disseram: olha, a lei de Moisés nos diz para apedrejar. E falaram. Jesus calado permanecia como se não estivesse ouvindo eles. Quando eles terminaram, que eles perguntaram novamente, né? E tu, o que dizes? É interessante porque eles sabiam que a lei de Moisés dizia uma coisa.
E agora eles estão de frente à graça, perguntando por uma nova lei, não uma nova lei para mudar nada, mas uma nova lei para ser a continuidade da verdade, a lei do amor, a lei da verdade, a lei que investigava, a lei que sabia o que era certo, a lei que vivia a essência, não a lei da letra que mata. E aí esse próprio Jesus levanta-se, endireita o seu corpo e diz o texto que ele diz: aquele que dentre vós está sem o pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus, ele sabia que se ele dissesse, então apedreja, a lei diz isso, cumpra-se a lei. E é isso que muitas pessoas não entendem. Ah, não, a lei não mudou, nós temos que cumprir a lei. Pelo contrário, Jesus cumpriu a lei, porque homem nenhum cumpriu a lei. Homem nenhum cumpriu a lei. Jesus cumpriu e rasgou o escrito de dívida, tanto do pecado como da lei, porque ela era pesada, nenhum homem seguia. A lei era muito mais cerimonialista do que mesmo praticada. Então, Jesus muda toda esse ensino, ele muda tudo isso dizendo, olha, agora há uma nova lei, agora há um novo segmento, a essência, a verdade que é o amor. E diz o texto então, que nenhum desses homens, nenhum puderam acusar. Jesus tivesse acusado, eles iam apedrejar. E como estava dentro de uma circunscrição romana, Jesus poderia ser acusado também, sem deixar os romanos ter investigado. Eles estavam fazendo de tudo para acusar Jesus. Se eles também dissessem, se Jesus também dissesse que não apedreja não, ele ia ser acusado pela lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Mas, cumprindo a lei, ele percebeu que esses homens não cumpriam. Esses homens estavam movidos de pura inveja, de engano, de adultério, de mentira, sem compaixão para com o próximo, sem amor para os que estavam à margem da sociedade, só olhando por seus interesses. E diz o texto então que quando Jesus abaixou novamente, continuava escrevendo no chão. Não posso me furtar a dizer o que ele estava escrevendo e nem querer cogitar o que ele estava escrevendo. Seria uma loucura da minha parte, como muitos pregadores o fazem. Mas diz o texto aqui, querido, que quando Jesus levantou a cabeça, porque a Bíblia diz que do maior, do mais velho, até o menor, um por um foi saindo. E não ficou mais ninguém. E aí, tendo Jesus levantado, ele disse para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: não, nenhum, Senhor. Nenhum homem me condenou. E ele diz: nem eu te condeno. Agora tem uma coisa, vai e não peques mais. Hoje Jesus está se levantando, olhando para os teus acusadores e dizendo: vocês não têm o poder de acusar. Pode ter errado, pode ter falhado, mas me pertence. Eu comprei com o meu sangue, eu lavei de todo o pecado, eu retirei de um charco de lodo, coloquei os pés firmes na rocha e digo: vai, não peques mais. A sua parte é ir e não pecar mais. Não voltar a cometer o que você tem cometido. É fugir da aparência do mal. É andar nos caminhos, ainda que os teus pecados sejam vermelho como a escarlate, um pano vivo de tão vermelho que é. Eles se tornarão brancos como a mais pura neve. Você tem que acreditar e não voltar mais à prática do pecado. O pecado na sua vida tem que ser um acidente de percurso, não é que você queira
cometer, perdão, mas sim, foi um acidente. Então, Jesus disse para aqueles homens: eu sou a luz do mundo, e quem segue-me não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você segue Jesus, você terá a luz da vida. Não viverá mais em trevas, não viverá pecando em trevas. Quando eles disseram isso, tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Ele disse: olha, eu e o Pai testificamos de mim mesmo. A lei diz, 2 homens testificando, está ligado. O que ligar aqui na terra está ligado no céu. E ele estava falando uma grande verdade: eu vim do meu Pai. Vocês não podem contestar isso. E diz o texto que eles falaram: onde está o teu Pai? E Jesus diz: vocês não conhecem nem a mim. Como querem conhecer o meu Pai? E essa é a grande verdade, amor. As pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem o Pai. Por isso fazem o que fazem. Fazem as coisas até em nome da religião, até em nome da Bíblia, mas na verdade não é a essência da verdade. Porque fazem impulsionados pela sua carne, fazem as coisas segundo a sua vontade, julgam segundo a sua carne e não como a justa verdade. Que Deus faça cair por terra os fariseus dos templos, das religiões, que acusam as pessoas, que estão mais interessadas no financeiro do que mesmo na salvação das almas, que estão interessados muito mais em obter as coisas do que em verdadeiramente ser compassivo, ter compaixão, misericórdia de quem está se perdendo. Que essa seja a minha e a sua função, de resgatar o que está perdido e segurar nas mãos daqueles que necessitam, ajudando-os, dizendo a eles: ninguém te condenou, agora tu vai e não peques mais. Bondoso Deus e amado Pai, abençoa o Brasil inteiro, o mundo inteiro, abençoa aqui a cidade de Paulo Ramos do Maranhão, estendas as tuas mãos de glória e poder, vai de encontro aos perdidos, nos ajude aí, Senhor, e encontrá-los e segurar em suas mãos, dizendo: Deus tem uma nova vida para você, vai e não peques mais. Nos ajude, Senhor, a ser canais de bênção para vidas que necessitam de Ti. É o que oramos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá e não peques mais.